Arroz que pode ajudar a combater a cegueira, um feijão ultra resistente a pragas e um alface contendo ácido fólico, que pode contribuir para a boa formação dos bebês. Quem tem medo dos alimentos transgênicos? Quando foram lançados no mercado há mais de 10 anos, eram apontados como a encarnação de todos os males. Mas até hoje não há qualquer comprovação de que possam fazer mal à saúde. Em países como Brasil, Estados Unidos e Argentina, a quase totalidade da soja produzida é geneticamente modificada. E um detalhe, hein? Se os transgênicos não fossem produzidos atualmente, o número de famintos no mundo, que passa de 800 milhões de pessoas, seria ainda maior. Esta edição do Matéria de Capa vai falar sobre esse e muitos outros avanços da ciência. Fique com a gente. No princípio, era o medo. Todo mundo acreditava que os transgênicos seriam a fonte de todos os males. 10 anos depois, vem a constatação. Não é mais possível passar sem eles. Dez anos depois do governo brasileiro liberar a produção dos transgênicos, o país disputa com os Estados Unidos a liderança mundial da safra de soja modificada. Em 2002, a participação de transgênicos nas lavouras brasileiras de soja era de apenas 18%, número que saltou para 88% da produção na última safra. No Rio Grande do Sul, esse número chega a 99%. Os transgênicos ainda aparecem em 60% do cultivo de milho, 55% da produção de algodão e nos próximos meses estarão também no feijão. Entre as vantagens do cultivo dos grãos modificados estão a facilidade no controle de pestes, a redução nos custos para o agricultor e o aumento da produtividade. Para a próxima safra, o país deve bater o recorde de produção, com 89 milhões de toneladas, 9% a mais que a anterior, superando os Estados Unidos como o maior produtor mundial. Quanto à produção da soja convencional, o país ocupa o primeiro lugar. A safra da soja não transgênica é a mais valorizada. O Japão e países da Europa Ocidental pagam até 10% a mais pela saca. Em que momento foram dados os primeiros passos dessa aventura genética? Quando o homem passou a interferir na estrutura dos alimentos? Vamos ver alguns detalhes. As pesquisas sobre a modificação de genes começaram a ser desenvolvidas no século XIX, a partir de descobertas feitas pelo pai da genética, o cientista austríaco Gregor Mendel. Mendel estudou a variação das plantas com base no cultivo e testes de ervilhas, o que o levou a formular os princípios conhecidos como as leis de Mendel. Pesquisadores sempre cruzaram plantas e animais para obterem híbridos com características particulares. O termo transgênico se aplica especificamente ao resultado da moderna biotecnologia, que envolve implantação de genes de um organismo vivo em outro, para que um animal ou planta apresente novas características. Em pesquisa recente, cientistas colocaram o gene do vagalume, que produz luz, no embrião de uma vaca. Embora o futuro bezerro não tenha brilhado no escuro, apresentou células que emitiram um brilho muito suave, quase imperceptível. Os organismos modificados têm várias aplicações práticas, particularmente na área da agricultura e da produção de alimentos. Variedades de plantas como milho, soja e algodão foram aperfeiçoadas e se tornaram resistentes a parasitas, fungos e doenças, ou certos herbicidas nocivos utilizados nas plantações. Nos Estados Unidos, pesquisadores estão trabalhando em bananas geneticamente modificadas para servirem como vacinas contra gastroenterites. Mas os transgênicos são também motivo de preocupação. Embora não haja provas de que são perigosos, ambientalistas acreditam que mais pesquisas devem ser realizadas para descobrir eventuais riscos à saúde. Existe ainda a preocupação de que certos genes de plantas possam se dispersar e contaminar outras espécies, desequilibrando ecossistemas. Um dos grandes desafios do século, segurança alimentar. Como garantir comida para todas as pessoas do planeta? A resposta pode estar na mudança, na dieta que consumimos. Hoje a alimentação no mundo é extremamente desigual. O que vai para o lixo todos os anos daria para alimentar metade das pessoas que passam fome. E o cenário fica ainda mais alarmante. Veja só,
Nos países desenvolvidos, as pessoas consomem 2.800 calorias por dia, o que contribui para o aumento da obesidade. Do outro lado da balança, há 870 milhões de pessoas severamente subnutridas no planeta. 2,5 milhões de crianças morrem a cada ano no mundo por causa da desnutrição. Por isso, algumas ações são fundamentais: combater o desperdício, garantir o acesso à alimentação e consumir uma dieta rica em vegetais. Investir em pesquisa e novas tecnologias voltadas para a agricultura e incentivar produtores locais também fazem parte do plano de mudança de processos. Nos Estados Unidos, onde os produtos geneticamente modificados são vendidos desde 1996 e estão em todas as prateleiras dos supermercados, não há qualquer registro de aumento de doenças que possam ser associadas a eles. Já na Europa, a rejeição aos transgênicos ainda é forte e as restrições são mais rigorosas. Entre os países da União Europeia, a liberação de um produto transgênico depende de um longo processo de análise de risco para a saúde e para o meio ambiente. Se aprovado, recebe a autorização do órgão de segurança alimentar. A rejeição a organismos geneticamente modificados ainda é forte entre os consumidores europeus. Recentemente, grupos ecologistas travaram uma batalha para impedir o cultivo dessas sementes, o que levou países como Itália, França e Alemanha a banirem completamente a produção de alimentos transgênicos. Já os Estados Unidos fazem parte do grupo de países que liberaram o cultivo. Nem tudo que utiliza técnicas de laboratório para obter algum tipo de resultado específico é geneticamente modificado. É importante não confundir transgênicos com aprimoramento genético. Aprimoramento ou melhoramento genético é um termo que define um tipo de técnica realizada em laboratório ou no campo. Trata-se de cruzamentos de espécies. Plantas, por exemplo, cada uma com características específicas desejadas. Selecionam-se as melhores espécies e, a partir delas, é feito um cruzamento para gerar plantas mais resistentes a pragas, além do aumento da produtividade. Para isso, não é preciso modificar geneticamente a planta. Outro método bastante usado em vegetais é o enxerto. Uma espécie resistente a pragas é plantada e nela são feitos enxertos da espécie produtiva, que pode ser mais sensível a intempéries. Feijão ultra resistente a pragas e um alface, que se consumido por mulheres grávidas, ajuda na boa formação dos bebês. Veja alguns dos importantes avanços da ciência. Existe um arroz que está há muito tempo sendo estudado, que é o chamado arroz dourado. Por quê? Colocou-se nesse arroz um gene que faz beta-caroteno. O beta-caroteno é o que dá cor da cenoura, do tomate. E o beta-caroteno é um precursor da vitamina A. Bom, na África e na Ásia, há muita cegueira de crianças, porque há uma deficiência de vitamina A. Se eles pudessem, na alimentação diária, arroz é a coisa mais barata e possível que existe, não é? Pudessem comer arroz, que faz beta-caroteno, eles deixariam de ficar cegos e ter problemas visuais. Um gene para superexpressar ácido fólico no alface. Agora, por quê? Bom, alface todo mundo come. Alface é uma verdura barata, todo mundo come. E aonde tem ácido fólico nas verduras? Bom, tem nas verduras verdes escuras. Então, tem no espinafre, tem no brócolis, mas aí você ferve, você esquenta, você cozinha e joga a água fora. Então você acha o ácido fólico é uma vitamina do complexo B, ela é solúvel em água, entendeu? Já no alface não, você come cru. Então, para que isso é importante? Por quê? Quando a mulher está grávida, o embrião amadurece o sistema nervoso, forma o tubo neural, o tubo neural começa aberto assim, e depois ele faz isso e fecha completamente. Isso ocorre no 23º dia da gravidez.
que é um tempo em que as mulheres, às vezes, 50% das mulheres, não sabem que estão grávidas, porque é no 23º dia. E pode haver deficiência de ácido fólico. Enquanto que tendo alface, super expressando ácido fólico, todo mundo come. E por que a falta de ácido fólico é importante? Porque o ácido fólico é fundamental para fechar o tubo neural. E muitas vezes, anencefalia, espina bífida, é por falta de ácido fólico no primeiro mês de gravidez. Um feijão que resiste ao vírus do mosaico dourado, que é uma doença que dá no feijão, nas culturas, destrói a cultura de feijão, 100%, quando é uma mosca que traz esse vírus, uma mosca branca. E aí, quando dá esse vírus, acaba com a cultura de feijão. É um dano econômico muito grande. Mas ele conseguiu fazer um transgênico que simplesmente resiste a este vírus. Em instantes, você sabia que atualmente toda a insulina consumida no mundo é transgênica? E mais, produção de alimentos precisará crescer 70% para atender a demanda. A gente volta já. Na medicina, a ciência da genética surge como uma promessa para a cura ou prevenção de muitos males, entre outros o diabetes, a hepatite B e até a gripe. Reduzir custos e tempo de fabricação de remédios e ainda chegar a um produto final com preço acessível e processos com emissão de gases de efeito estufa reduzidos. É o que promete a biotecnologia aplicada à medicina. Você tem a insulina. A insulina, os diabéticos, e há muitos, né, tomavam insulina extraída de porco ou de boi. A insulina é uma proteína pequena e tem uma diferença em relação à humana, um aminoácido, que é um outro polímero formado de aminoácidos. Não é? Então, tem um aminoácido diferente. Mas, à medida que você injetava a insulina de porco, primeiro, é difícil de purificar, você precisa tirar, está cheio de outras proteínas, você precisa tirar, é muito mais trabalhoso. Você injetar num diabético durante muito tempo, aí ele acabava fazendo anticorpos contra, porque ele é um produto estranho no organismo humano. E aí ela já perdia o efeito. Aí você pega o gene humano, coloca numa bactéria, e a bactéria faz insulina para você limpa, pura, bonita. Então não há mais insulina de porco. A insulina é transgênica, sempre feita em transgênicos. E assim são os fatores de coagulação, né? O fator 8 e 9, que é dado para hemofílico, né? E assim por exemplo, a vacina de hepatite B, que é feita numa levedura. E faz a vacina de hepatite B, que é importante. Então, não é só soja e milho, não. Tem uma opção de coisas sendo feitas com a metodologia da transgenia. Além de novos medicamentos, a economia de tempo também é fator fundamental nos produtos que contêm elementos geneticamente modificados. Uma vacina de gripe que antes demorava cerca de 35 dias para ser desenvolvida, por exemplo, hoje leva uma semana e a meta é chegar a apenas um dia. Pela primeira vez, a produção de peixes e frutos do mar ultrapassou a de carne bovina no mundo. E a maior demanda vem da Ásia, sobretudo da China. Já faz tempo que o homem consome mais peixes do que carne. A partir da metade do século passado, a produção de pescados quintuplicou e por volta dos anos 90 se estabilizou. Com a pesca sem controle, o jeito foi recorrer à criação em cativeiro. O cultivo planejado possibilitou o crescimento do mercado, estagnado desde então. Em 2012, foram 66 milhões de toneladas de peixes e frutos do mar contra 63 milhões de carne bovina. O mercado chinês é o principal responsável pelo aumento na criação de pescados. Criados em viveiros, os frutos do mar ficam mais baratos e alguns impactos ambientais, como a pesca excessiva, podem ser combatidos. Apesar disso, a aquicultura destrói manguezais e despeja substâncias químicas e antibióticos no mar.
O aumento da procura por produtos dos oceanos não indica necessariamente uma mudança de alimentação ou hábitos mais saudáveis. Peixes como o salmão são alimentados com ração que usa peixes menores na sua composição. No mundo ideal, o certo seria eliminar agrotóxicos e outros produtos químicos utilizados na agricultura, mas isso é impossível. Daí vem as dificuldades para o aumento na produção de alimentos orgânicos. Verduras, legumes, frutas e até carnes, tudo produzido sem adição de substâncias químicas e fora de processos industriais. O movimento dos orgânicos ganhou força como resposta à Revolução Verde, que trouxe a industrialização para as plantações. A produção de orgânicos combina a sabedoria da antiga maneira de cultivo com modernas inovações ecológicas, o que minimiza os impactos ao meio ambiente. Esse tipo de agricultura garante boas condições do solo, os ciclos necessários de nutrientes e a preservação de insetos, requisitos fundamentais para produzir e para manter o equilíbrio do meio ambiente. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de um cultivo caseiro. Atualmente, busca-se a resposta para um dilema. Os orgânicos conseguiriam alimentar um mundo com 9 bilhões de habitantes? Em média, a produção é 25% menor que a comum, dependendo da chuva e das condições do solo. Outra desvantagem é o preço. Os cuidados e o maior tempo necessários para cultivar esses alimentos encarecem a produção. Até 2050, serão 9 bilhões de pessoas no mundo e a produção de alimentos precisará crescer 70% para atender a demanda. Como forma de controlar os impactos ambientais dessa nova produção, vários processos terão de ser reinventados e aprimorados. O consumo exagerado e a superpopulação são os grandes desafios que precisam ser resolvidos nas próximas décadas. Serão 9 bilhões de pessoas no mundo até 2050 e a produção de alimentos deverá crescer 70% para atender a demanda. Como forma de controlar os impactos ambientais dessa nova produção, vários processos terão de ser reinventados e aprimorados. Para se ter uma ideia, a produção atual de cereais no mundo é de 2 bilhões e 100 milhões de toneladas por ano, que terão que alcançar 3 bilhões de toneladas até 2050. Em relação à carne, são produzidas hoje 200 milhões de toneladas e será necessário mais que o dobro para alcançar 470 até o ano de 2050. Outro fator preocupante é de que, em 30 anos, mais da metade da população mundial poderá depender de itens importados para alimentação. Muitos países não serão capazes de alimentar sua população e sofrerão com limitações de água e terra. Hoje, 66 países não são autossuficientes em alimentação. Isso representa 16% das pessoas do planeta que dependem da importação de comida. Estudo do Instituto para Pesquisas de Impactos de Potsdam, na Alemanha, calculou a capacidade de produção de cada nação do mundo. Levando em conta aspectos como tipo de solo, água disponível, tamanho da população e espécies cultivadas, foi projetado o cenário para 2050, simulando colheitas de diversos cultivos. O resultado foi alarmante. Metade da população mundial poderá depender de insumos vindos de outros países. Embora hoje nações como a Inglaterra, Holanda e Japão não deem conta da produção necessária para alimentar a população, quem mais sofrerá com a necessidade de importados serão os países em desenvolvimento, sobretudo na África, já que as nações ricas têm como arcar com essa conta. Agora a gente mostra para você uma equação injusta, hein? De um lado, 1 bilhão de toneladas de alimentos jogados fora. Do outro, centenas de milhões de pessoas passando fome no planeta. A cada ano se perdem mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos no mundo. Isso representa 1/3 de toda a produção. Além do que não é consumido, entram na conta o que se perde nas colheitas e em sistemas de transporte e armazenamento, um prejuízo de quase US$ 1 trilhão. E o pior, em regiões industrializadas, quase metade de tudo que é jogado fora ainda está própria para o consumo.
Há 4 décadas, a Revolução Verde introduziu novos fertilizantes, pesticidas e técnicas avançadas de produção e desenvolvimento de alimentos nos processos. Foi possível aumentar a quantidade de alimentos, mas as técnicas que prejudicam o solo e os efeitos do aquecimento global estagnaram as colheitas. A produção da maioria dos alimentos está estabilizada e não consegue mais crescer. Nos próximos anos, serão necessários cultivos inteligentes. Para isso, é preciso investimento em inovações e utilização de modernas tecnologias e recursos científicos, além de políticas públicas, sobretudo nos países em desenvolvimento. Aumentar a vida útil dos alimentos para consumo e implantar novas tecnologias que acompanham toda a cadeia de produção são parte da solução. Um relatório da ONU alerta que o desperdício de alimentos também tem impacto no clima e na biodiversidade. A emissão de gases de efeito estufa dos processos para produzir alimentos que não são consumidos é a 3ª maior do mundo. Como ação para reverter o problema, a ONU promove a Think It Safe, ou Pensar, Comer e Conservar. Uma campanha que tem como objetivo conscientizar e promover mudanças de hábitos de pessoas, empresas, restaurantes e todos aqueles que estão inseridos no processo de alimentos. No site, é possível encontrar dicas, artigos e até material de divulgação sobre o assunto. Em instantes, liberado nos Estados Unidos o salmão transgênico. E mais, a produção de soja aparece como uma salvação para os produtores rurais na Argentina. A gente volta já. A soja revolucionou a economia de alguns países da América Latina, entre eles a Argentina. O cultivo do grão geneticamente modificado transformou o país no 3º produtor mundial. 98% da soja argentina é transgênica. A produção de soja na Argentina quadruplicou em 15 anos e hoje é responsável por 10% do PIB do país. A última safra chegou a gerar 49 milhões de toneladas. O grão é usado principalmente para a produção de óleos de cozinha e de farelos, que servem como alimento para o gado, além de ser usado no setor de biocombustíveis para fins energéticos. 65% das terras cultivadas na Argentina são ocupadas pelo plantio de soja. Como resultado, a paisagem dos pampas mudou nos últimos 20 anos. Na cidade de Rosário, principal exportadora de soja e de subprodutos, as árvores frutíferas e as criações de gado deram lugar às plantações. Até 7 anos atrás, Gustavo tinha uma propriedade de plantação de limoeiros próxima à cidade de Rosário. O produtor herdou as terras de seu pai e ainda lembra de quando passava as férias na fazenda. Acá vos tenías animales, tenías tus propias vaquitas. A produção de limoeiros não deu certo e Gustavo passou a cultivar a soja. A história é parecida com a de outros agricultores de frutas e criadores de animais que optaram por investir no grão. Mais rentável, ele ficou conhecido entre os produtores como ouro verde. O alimento transgênico é uma realidade no mercado mundial. Muita gente nem se dá conta, mas vários produtos que estão nas prateleiras dos supermercados e são consumidos diariamente pelas pessoas contêm transgênicos. Os transgênicos estão presentes em quase todos os alimentos processados que contêm milho ou soja, já que a maior parte do cultivo desses grãos é feito com sementes geneticamente modificadas. Se você consome salgadinhos, cereais matinais, pipoca, barras de cereal ou biscoitos, provavelmente está ingerindo transgênicos. O refrigerante Diet é outro produto que tem na sua fórmula organismos geneticamente modificados. O aspartame, ingrediente usado para adocicar a bebida, é produzido através de uma bactéria transgênica, que libera a proteína usada como substituta do açúcar.
No Brasil, para que os alimentos transgênicos ou procedentes de ingredientes geneticamente modificados sejam diferenciados dos comuns, um decreto federal obriga as indústrias a colocarem um selo de identificação nas embalagens quando a quantidade for superior a 1%. O selo é composto por uma letra T na cor preta dentro de um triângulo amarelo. A lei também vale para alimentos e ingredientes produzidos a partir de animais criados com rações que contenham transgênicos. Peixes que crescem mais rápido e permitem aumento na produção. A agência responsável pelo setor de alimentos e remédios dos Estados Unidos, a FDA, autorizou o consumo de salmão geneticamente modificado. Em uma área remota do Panamá, quilômetros adentro da floresta tropical, uma empresa norte-americana faz a criação dos salmões geneticamente modificados. Os estudos para o desenvolvimento do peixe transgênico começaram há 20 anos em uma universidade da Islândia. O objetivo era fazer com que os animais crescessem mais rapidamente e assim pudessem chegar ao mercado em menos tempo. Para isso, os cientistas ligaram o gene do salmão do Pacífico, que se desenvolve em uma velocidade maior, na espécie de salmão mais vendida hoje, a do Atlântico. Além disso, o gene da enguia foi introduzido na nova espécie, potencializando o efeito desejado. Como resultado, os salmões alterados cresceram 2 vezes mais rápido que os normais, chegando ao tamanho de mercado em 1 ano e meio, ao invés do tempo natural de 2 anos e meio. Apesar do receio em relação aos males que o peixe poderia causar, a agência americana que regulariza alimentos e remédios considerou que o consumo do salmão modificado era seguro para humanos e não causaria qualquer impacto significativo no meio ambiente. Foi a primeira vez que o órgão autorizou o consumo de um animal transgênico. Com a resolução, o salmão pode ser o pioneiro entre outras 30 espécies de peixes que estão sendo estudadas. Grupos e entidades contrários à liberação do consumo do peixe consideraram a decisão prematura e equivocada, que abre um perigoso precedente. Eles crescem, esse salmão, no Canadá, e depois os ovos são levados para o Panamá e são crescidos em lugares montanhosos, como em São Paulo, onde se cresce trutas, que a água é fria. Se eles escaparem do morro, eles caem no lugar quente e morrem. Portanto, não tem perigo nenhum. E esse cruzamento também está geneticamente modificado, de forma que só tem fêmeas, não tem mais machos. Nascem só fêmeas e todas estéreis, para evitar que isso, num acidente, não é, invada mares e coisas desse tipo. Depois, esses são abatidos, os filés são feitos e levados para os Estados Unidos. Imagine perguntar a um refugiado do norte da África que escapa da seca e da fome se ele teria restrições a produtos geneticamente modificados. Os importadores da soja do Brasil, Argentina, os Estados Unidos, a China, por exemplo, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, não tem como se preocupar com a maneira como é feito o plantio. A grande questão que se coloca ainda hoje sobre o assunto é a seguinte: os países da Europa, principalmente do lado ocidental, são os que mais impõem restrições à produção de transgênicos. Só que a maioria dos famintos não está lá. Está na África, que depende de excedentes de produção e de importações. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.